Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Arley. Sou o coordenador dos projetos de reinserção da comunidade São Miguel Arcanjo e hoje nós estamos dando início ao nosso projeto Famílias Restauradas. Esse mês de março nós vamos refletir durante todo o mês algum tema relacionado à família. Como a gente disse hoje cedo, as famílias precisam também ser orientadas, também precisam passar por um processo de recuperação junto com os seus filhos, né? E assim a gente pode trabalhar a família e o dependente químico. E para esse trabalho nós vamos adotar nesse mês o livro Famílias Restauradas do Padre Léo. Então aquele que desejar, né, adquirir o livro para também estudar e também ler, né, a fazer a leitura desse livro, pode mandar pelos contatos do grupo de WhatsApp o seu nome, que nós vamos incluir na lista, e quando for pedir a gente manda para vocês. E hoje, como a gente programou, a cada semana, a cada segunda-feira, nós vamos trabalhar um tema. Essa semana eu vou dar início a um tema, eu vou falar de mães, da criação, da educação. Como eu me referi, como eu trabalho com a parte de reinserção, sou formado em pedagogia, sou pedagogo de formação, atuo como professor há muitos anos, e aí eu tenho uma vasta experiência em educação. Lógico que eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu educo os filhos de outras pessoas, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa educação, retratar um pouquinho sobre como que a educação é importante nesse processo, na formação dos filhos. E para isso eu trouxe um texto chamado Mães Más, que eu gostaria de partilhar com vocês na leitura e também debater algumas questões que aqui são retratadas e são de muita importância. Esse texto ele foi escrito por um psiquiatra, né? Um psiquiatra escreveu esse texto chamado Dr. Carlos Rentewer, médico psiquiatra, e ele fala sobre a relação das mães, né? A gente sabe que ainda hoje no Brasil é muito eminente a cultura matriarcal. A educação basicamente é dada pelas mães. Lógico que isso tem se mudado, até mesmo por causa do cenário social, onde ambos saem para trabalhar, tanto os homens quanto as mulheres. E às vezes, dentro dessa relação, às vezes parte do dia os filhos ficam com o pai, ou parte do dia os filhos ficam com as mães. Mas o importante é que, independente de quem eles ficam, é preciso ter um comportamento e ter uma postura diante dessa criação. E aí eu trago esse texto que ele faz uma observação e um apanhado bastante vasto sobre comportamentos que a gente tem que desenvolver perante a criação dos filhos. Eu vou lendo o texto e sempre que necessário eu paro para a gente falar um pouquinho sobre esse texto. Também vamos deixar o texto na íntegra no grupo, caso alguém deseje acompanhar também e fazer a leitura. O texto começa o título assim: Mães Más. Um dia, quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Hoje existe uma cultura de liberdade muito grande dos filhos. Muitas das vezes a gente entende que a gente não quer privar os nossos filhos de determinadas situações e acaba abrindo mão dessa privação por uma falsa liberdade. Meu filho não gosta que eu vou atrás dele. Não, é importante que a família acompanhe o desenvolvimento do seu filho. Eu vejo na educação um total abandono das famílias quando as crianças vão para os anos finais, quando passa ali para o 6º ano, 7º, 8º, 9º ano. As famílias acreditam que os seus filhos, a partir dessa idade, já não precisam mais do acompanhamento escolar, que não precisam mais saber com quem vão, aonde vão. Muito pelo contrário, é uma fase que precisa ser acompanhada de perto, tão importante quanto na infância. Mas eu acompanho meu filho na infância porque na infância ele não sabe se defender. Na infância ele não tem maturidade. E você acha que um adolescente de 12 anos tem maturidade? Você acha que um adolescente de 13 anos tem maturidade? Você acha que um adolescente de 17 anos tem maturidade? Não, não tem.
Por quê? Porque às vezes ainda precisa amadurecer conceitos que ainda estão enraigados em experiências erradas. E aí a gente precisa estar atento a essas questões. Então o texto começa falando justamente disso. Que é importante a gente observar essa liberdade. Que liberdade é essa? Como que a gente está oferecendo aos nossos filhos essa liberdade? É uma liberdade abandonada? Porque liberdade não é isso. Não é deixar ele fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Liberdade não é isso. Isso tem outro nome. Isso passa pela questão da falta de limite, da falta de observância nas condutas. E às vezes o que eu me preocupo muito é que muitos pais, em nome de uma paz, para não serem incomodados por filhos, oferecem eles, abrem mão dele dessa liberdade, dessa regra. E aí acaba criando situações e filhos extremamente complicados. Continuando a nossa leitura. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer vocês saberem que aquele novo amigo não era boa companhia. Quantas famílias perdem seus filhos pela droga, não só para a droga, mas para outras situações, talvez tão piores quanto as drogas, porque muitas das vezes elas não querem saber com quem seus filhos têm andado. Às vezes os filhos falam assim, eu vou ali na esquina com o fulano. Tá o fulano quem? O fulano assim. E nem procura saber se de fato é o fulano. Ou quem é que está lá na esquina. Simplesmente porque, eu acredito mais no meu filho é muito perfeito. Cuidado. É importante que a gente saber com quem os nossos filhos têm andado. Essa história de que amigo não influencia na adesão, influencia sim. Porque quando a criança vai passando para a fase da adolescência, ele quer ser aceito nos grupos. E muitas vezes, para passar por essa questão de aceitação, ele vai se submeter a situações que você nem acredita que ele faria. Às vezes ele vai usar droga, às vezes ele vai ter a sua primeira relação sexual de forma desprotegida, com qualquer pessoa. Por quê? Porque ele quer ser aceito. Então, muitas das vezes é importantíssimo essa situação e essas conversas. É importante saber sim com quem seu filho está indo e com onde ele vai. Aí você fala, mas aí se eu estou super protegendo meu filho. Não está. E é importante que o pai tenha essa liberdade de dizer para o filho assim, olha, seu amigo não é boa pessoa. Seu amigo não é essa pessoa que você está falando. É importante sim, é importante que a família oriente seus filhos. Principalmente o adolescente nessa fase da descoberta do mundo. É importante. Ele muitas vezes vai achar que vocês estão passando do limite, mas é importante que eles tenham consciência, para que depois, quando quebrarem a cara, tiverem uma situação de perigo, eles saibam, minha mãe me avisou, meu pai me avisou, eu caí porque eu por plena consciência. Continuando o texto. Eu os amei o suficiente para pagar as balas que tiraram do supermercado ou revista do jornaleiro e os fazer dizer ao dono, nós pegamos isso ontem e queríamos pagar. Quantos pais são coniventes com os erros dos filhos? Quantas famílias são coniventes com os erros dos filhos? Porque querem protegê-los das consequências. E deixa eu te dizer para você, você não está sendo um bom pai. Você não está sendo uma boa mãe. Porque o pai que é conivente com a situação que o filho faz, ele é tão errado quanto o filho. E aí muitas das vezes não adianta falar assim, eu falo, mas ele não me obedece. Não. Pais têm que ter atitudes de pais. Por que a gente briga tanto que escola não é o lugar de educação? Educação vem de berço. Porque muitas das vezes os pais têm transferido para a escola uma educação primária que não é da escola, é da casa. Falta de caráter não se aprende na escola, se aprende em casa. Porque muitas das vezes precisa dessa orientação, dessa correção. Você errou, você vai lá corrigir o seu erro. Você fez errado e o que você fez não está certo. E muitas das famílias são coniventes com os erros. Porque querem amar demais e esquecem de educar. Amor demais estraga filho. Amor demais não educa.
A gente tem que dar amor na dosagem certa. Amar quando precisa ser amado. Mas o nosso amor tem que ser um amor racional. Aquele amor que fala assim, eu te amo, mas por eu te amar você tem que se corrigir. Porque hoje as pessoas amam demais e esquecem de educar. Então a gente precisa amar, mas amar com consciência. Seguindo a leitura, eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto a vocês 2 horas, enquanto limpava o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. A atividade de casa não é uma atividade que fere a masculinidade do seu filho, do sexo masculino. Não é uma atividade que talvez uma criança, uma menina poderia fazer que vai afetar a sexualidade dela, feminina. A gente tem que perceber que na sociedade nós somos colaborativos. Todos nós temos que colaborar. Por que a sociedade vive tão perdida, tão descompromissida? Porque as pessoas não sabem o seu papel na sociedade. Porque a gente começa a transferir para as pessoas. Isso aqui é a função do político, isso aqui é a função do governador, isso aqui é a função do presidente, isso aqui é a função do professor, isso aqui é a função do padre. E a sua função qual é? Nossos filhos têm que começar a ter responsabilidade, e as responsabilidades às vezes começam em casa. E é com pequenas tarefas. Dentro de casa, os pais não são empregados dos seus filhos. Quantos pais criam filhos sendo pais empregados? Pai, você não é empregado do seu filho. E é isso que você precisa ensinar para ele. Que dentro da família, nós vivemos um processo de colaboração. Todos têm sua parte. O quarto é uma função, é uma parte da casa em qual ele habita. É importante que ele se organize. Isso é organização, é trabalhar com seu filho organização. E às vezes a organização começa dentro de casa. O caderno do meu filho é todo desorganizado. Mas é desorganizado mesmo, mãe. Vamos ver lá na casa dele como que ele vive. Como que ele faz? Ele brinca, deixa o brinquedo esparramado. Como é que é? Ele come e deixa o prato em cima da mesa. Ele vai no banheiro, ele toma banho e deixa a toalha em cima da cama molhada. Como que é? Porque as famílias, os pais muitas vezes assumem essa responsabilidade. Pais, transfiram as responsabilidades para os seus filhos. Numa sociedade somos todos colaborativos. Cada um tem o seu papel e é importantíssimo que cada um saiba o seu papel. Continuando a leitura. Eu os amei o suficiente para deixar ver, além do amor, o que eu sentia por vocês, o despontamento e também as lágrimas dos meus olhos. Muitas das vezes a gente fala, os pais pensam assim, estou tão decepcionado com meu filho, mas eu não vou falar não, porque eu não quero magoar. E você pode ficar magoado. Você pode se ferir. Você pode se sentir doído, mas o seu filho não. Nós estamos criando uma sociedade de crianças Nutella, em que se não pode falar nada com os filhos. Recentemente eu passei por uma situação nas escolas em que eu trabalho, em que eu exigi de uma criança que ela refizesse a atividade. E aí eu fui enfático com ele, você vai apagar e vai fazer novamente. Chorou, esperneou, mas fez. Chegando em casa, contou, disse o pai que eu fui enérgico com ele. O pai foi bravíssimo na escola, tirar satisfação comigo. E eu fiquei pensando, como que esse menino vai ser na vida quando a vida lhe exigir mais e ele não der conta? Nós estamos correndo para uma sociedade de suicida, porque emocionalmente eles não têm controle emocional. Qualquer coisa que fala, eles desabam. Por falta de criação, por falta de pais que sejam de fato pais, que transfiram para eles a responsabilidade de filho, que organize, que ensine eles a se organizarem, que ensine a eles a superar os seus próprios sofrimentos. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Mas isso não te fez mais forte? Isso não te fez mais pai, mais mulher, mais homem? Um homem mais forte, uma mulher mais firme, mais forte?
Isso não te engrandeceu? É interessante que quando o homem a pessoa vai exercer um trabalho braçal, no primeiro momento, as mãos doem, costumam dar calos. Por quê? Porque não está acostumado. Mas se você suporta a dor, aquele calo vai endurecer, aquela marca vai endurecer e ela não vai mais doer. É assim na vida. No primeiro momento vai doer, mas isso vai passar a acontecer outras vezes e aquilo vai deixar a pessoa mais forte. E aí nós estamos criando uma sociedade em que as pessoas não podem ser muito fortes. Eu não quero que ela passe por isso, porque senão ela vai sofrer. Sofrimento é aprendizado. A gente aprende muito mais no sofrimento do que nas alegrias. Não que nas alegrias a gente não aprende, mas nas alegrias é o momento em que a gente se dá o direito de estar bem com o ambiente, com a sociedade, com as pessoas. E ali a gente aprende, mas não tanto quanto no sofrimento. Porque no erro eu consigo entender que aquilo que não deu certo. Eu consigo fazer uma reflexão, ou seja, ir na frente e voltar, ir e voltar. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ir e ter esse movimento de ida e volta. E às vezes é importante que o filho saiba que você também é ser humano, que você também chora e que você se desaponta. Quando eu atendo aqui na comunidade algum filho que fala assim, eu me arrependo, eu fico às vezes pensando nas palavras que minha mãe me falou, eu falo assim, que ótimo, que bom, que maravilha, está surtir efeito. Arley, você é ruim. Não, eu não sou ruim, eu sou bom. E por ser bom, eu preciso entender que o outro também precisa sofrer para endurecer, para ficar mais firme. Quando a minha mãe falou assim que talvez ela se arrepende de ter mentido, que ótimo. Porque na hora que esse sentimento é o sentimento que ela está sentindo, e isso é real. E não você, pai, não tem que se sentir culpado, porque ele também tem que sentir que às vezes vocês também são seres humanos. E tem direito de sofrer, de chorar, de desapontar, de ter descontentamento. Por que não? Onde está escrito que pai não tem isso, não pode ter isso? E que os filhos não podem saber disso? Muito pelo contrário, é importante que os filhos entendam que pai não é super-herói, que mãe não é mulher maravilha, que são seres humanos, que sentem, que choram, que descontentam. E é importante deixar isso claro para os filhos. Continuando a leitura. Eu os amei o suficiente para deixar assumir as responsabilidades por suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiam o coração. E aí eu volto a frisar. Quando o seu filho é punido por uma situação, não fique contra quem o puniu. Muito pelo contrário, vai ao encontro dele e fala assim, obrigado, porque eu não tinha percebido isso. Obrigado porque você me alertou com relação a isso. A gente às vezes tem que ser grato. E hoje eu fico vendo uma família, uns pais que não podem falar nada com os filhos. Não podem falar que os filhos estão errados, porque senão sentem-se doídos. Não. Eu volto a frisar. Pais não são super-homens e mulheres maravilhas. Elas são seres humanos. E assim elas têm falhas. E às vezes o outro que está longe precisa talvez te dar um toque. Fala, olha, ele está errando nisso, talvez precisa melhorar isso. Então é importante que talvez acolher a visão do outro. E às vezes a punição é uma forma educativa de se aprender. A gente tem que entender que nem sempre a punição é um castigo. Punição às vezes pode ser um processo educativo. Por que toda punição é ruim? Nem sempre. A punição muitas das vezes pode servir para melhorar as nossas condutas. Isso é importante. Continuando a leitura. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e nem mesmo até a odiarem. Esses eram os mais difíceis de todos. Pais, vocês querem ser muitas das vezes amados. Eu acho importante que os pais sejam amados, mas sejam reconhecidos pelo trabalho que vocês fazem de educação. Mais do que isso, eu fico vendo que quando há uma ruptura no casal, ou a separação dos casais, eu fico vendo que às vezes, a maioria das vezes os filhos ficam com a mãe toma a fama de má e o pai de bem.
Por quê? Porque a mãe tem o papel da educação, basicamente hoje ainda no Brasil. E o pai é aquele que vem visitar às vezes. E muitas das vezes os filhos começam aquele discurso: quando eu crescer eu quero morar com meu pai. Quando eu crescer eu vou morar com meu pai. Sabe por quê? Porque o pai passa às vezes um final de semana com ele, e naquele final de semana ele é o pai amado, porque ele quer recompensar a ausência. Com um monte de coisa. Com coisas que às vezes são futilidades. Mas a mãe tem o papel de se amar e deixa ele te odiar. Eu me lembro uma vez uma situação em que eu pude acolher uma mãe que me procurou, me falando que a filha decidiu ir morar com o pai. E aí ela falava comigo assim: Arley, eu me sinto muito culpada porque às vezes eu tenho medo dela me acusar no futuro de ter sido uma péssima mãe. Eu falava com ela assim: problema dela. Mas Arley, ela pode me odiar, ainda continua sendo um problema só dela. Arley, eu não sei se eu vou superar a rejeição da minha filha. E eu falava que era problema dela. Arley, mas e aí o que é que eu faço? Eu falei: olha, espere, ela vai entender isso. E passados assim, alguns meses ela me ligou, me procurou. Arley, minha filha voltou arrependida. Porque ela conheceu o pai verdadeiramente. Tá vendo? Quando a gente ama só o final de semana é muito fácil. Difícil é viver todo dia. E às vezes, na convivência, os pais têm que ser más. Para quê? Para fazer filhos verdadeiramente filhos bons filhos. São pais maus que fazem bons filhos. Não é bons pais que fazem bons filhos, não. Continuando o nosso texto, eu estou contente, venci, porque no final todos venceram também. E aqui é um desabafo da mãe dizendo que no final de tudo deu certo, porque todos venceram. Porque ela vai continuar dizendo que ela não teve filho vândalo, não teve filho drogado, não teve filho em situações que permitiram talvez o sofrimento dela. E aí eu quero fazer uma leitura agora já mais corrida para a gente encerrar, para não ficar um vídeo muito longo. Estou contente, venci, porque no final todos venceram. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães quando eles lhe perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão dizer: sim, nossa mãe era muito má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvete no almoço e nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, tocava nosso celular de madrugada e fumava e fuçava os nossos e-mails. Um detalhe que eu preciso parar para fazer uma ressalva. Existe um velho ditado que é um mantra que precisa ser observado ainda hoje. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Muitos pais não sabem com quem seus filhos andam. E nessa era da tecnologia ainda está ficando pior. Porque os pais não sabem com quem seus filhos têm conversado, porque a maioria das conversas são por telefone e os telefones são todos bloqueados, às vezes com senhas ou por digitais. Então, pais, fiquem atentos, para que vocês não precisem chorar depois ausências de seus filhos. Fiquem atentos, pais, para que amanhã vocês não percam seus filhos para situações em que vocês vão amargar uma vida inteira. Fiquem atentos. E aí vem aquela pergunta quando isso acontece: aonde foi que eu errei? Você sabe onde foi que você errou, pai? Quando você deixou de exercer a sua função de pai. Sabe, mãe, onde foi que você errou? Quando você deixou de exercer sua função de mãe. E qual a nossa função? E quais são as nossas funções de pai e mãe? Cuidar, amar, proteger, zelar, vigiar. Lógico, contudo com muita consciência e com muita coerência, mas sendo pai. Mamãe tinha que saber com quem eram nossos amigos e o que fazíamos com eles.
insistia que eles disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorasse apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todo tipo de trabalho que achávamos cruéis. Lembra da organização. Vivemos num mundo colaborativo, onde todos têm a sua função. E nós temos que ensinar os nossos filhos a terem essa percepção de que numa sociedade, seja ela uma micro-sociedade que é a família, ou na macro-sociedade em que é a cidade onde a gente mora, somos uma sociedade colaborativa, onde cada um tem o seu papel e precisa exercê-lo com muita sabedoria. Eu acho que ela nem dormia à noite pensando em coisas para nós mandar fazer. Ela insistia sempre conosco para que lhe disséssemos sempre a verdade e apenas a verdade. Gente, é uma situação que precisa ser muito bem colocada. A verdade vos libertará. É uma passagem bíblica, mas é uma passagem que tem todo um fundamento. É importante que a gente ensine os nossos filhos a falar a verdade, mesmo que a verdade vai lhe trazer sofrimento, porque a verdade liberta. A verdade nos faz abrir caminhos. E é importante você trabalhar verdade com seu filho. Seja verdadeiro com eles, para que eles possam ser verdadeiros com vocês. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem verdadeiros. Verdadeiros em todos os sentidos da vida, não só em situações de erro, mas ser verdadeiro com nós mesmos, os nossos sentimentos, com as nossas vidas. Quantos filhos fogem de conversas, às vezes, com os pais, porque eles têm medo de falar com o pai ou falar com a mãe. Porque, às vezes, eles têm medo da verdade. Ensine os seus filhos a falar a verdade, por mais que seja dolorido. Porque é muito melhor uma verdade que dói do que uma mentira que vai fazer sofrer para a vida inteira. Às vezes aquela verdade vai sofrer naquele momento, mas talvez uma mentira vai sofrer a vida inteira. É importante que a gente saiba ensinar aos nossos filhos a falar a verdade. A verdade vos libertará. Porque quando eu falo a verdade, eu me livro da situação, não como um desprendimento de que eu não tenho responsabilidade por aquilo que eu fiz, mas no sentido de que a verdade pode me trazer uma situação de alívio interno, de pensar que assim, eu cometi uma situação, mas pelo menos as pessoas sabem do que eu fiz. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinha que subir e bater a porta para ela os conhecer. Eu me lembro de que quando chegava alguém na minha casa, me batia a buzina, minha mãe falava assim: fulano chegou. Ela falou assim: chegou não. Pai, mãe, chegou. Ela falou: chegou não. Mãe, buzinou lá fora. Ela falou assim: você chama buzina? E era verdade. Quando uma pessoa para na sua porta e buzina, a primeira pergunta que você tem que falar: você chama buzina? Não. Você tem um nome. E precisa existir uma relação de cumplicidade entre o filho e a família e os amigos. Porque me digam quem tu andas, eu te direi quem tu és. Enquanto todos podiam voltar à noite, com 12 anos, tínhamos que esperar pelos 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos a voltar. Por causa da nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós estava envolvidos com droga, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por qualquer crime. Foi tudo por causa dela. Agora que somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como a minha mãe foi. Eu acho que é esse um dos males do mundo. Não há suficiente mães más. E aqui eu estendo também aos pais. Sejam pais maus. Sejam uma família má. Quando eu falo má, no sentido de que vocês saibam educar seus filhos, mesmo que isso lhes cause a dor. De proibição, de negação. É importante dizer não. Você não vai fazer. Eu não te autorizo. Isso não é ser mau. E não se preocupe se amanhã ele falar assim: meu pai é o pior pai do mundo. Minha mãe é a pior mãe do mundo.
Talvez hoje pode ser o pior, mas amanhã vocês vão agradecer o quanto vocês foram bons pais. Esse texto, a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando assim por horas e horas, o quanto a minha mãe foi má, o quanto meu pai foi má, e o quanto eu sou agradecido por quanto eles foram más comigo. Graças a Deus eles foram más. Porque eu, graças a Deus, hoje eu tenho sou professor, sou educador e eu trabalho nessa área que eu amo e gosto muito. E sou muito feliz, que é a recuperação de pessoas em situação de álcool e droga. Porque eu aprendi que nessa vida a gente tem que ser má às vezes, para que as pessoas sejam boas. Então fica aqui o meu abraço e o meu até logo, porque essa semana, mais aqui para frente, a gente vai ter outros textos, que a gente possa trabalhar e que vocês possam talvez partilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais, nós vamos encaminhar, que vocês possam ter compartilhe com mais pessoas para que possam atingir mais pessoas. Fica um abraço para vocês e eu vou deixar o texto Mães Más lá no grupo para vocês também compartilhar. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!